Bom dia a todos! Como passaram a semana? Espero que todos tenham passado bem. Pessoal, enquanto eu me preparo, retirando a minha máscara, gostaria que vocês verificassem todo o nosso material para a aula de hoje. Lápis, caderno e borracha. Semana passada, vimos que o Brasil está agrupado em regiões. E essas regiões envolvem várias características comuns entre os estados. E você sabia que a culinária é uma delas? Cada região do Brasil possui uma rica variedade gastronômica e que todos nós agradecemos, pois assim podemos sempre experimentar deliciosos pratos em nossas refeições. Na aula de hoje, vamos apresentar uma receita de bolo. Meu nome é Ronaldo e bem-vindos à nossa aula disponibilizada pelo município de Uberlândia, aqui na TV Universitária. Vocês, neste período, estão passando mais tempo junto com seus familiares, mãe, pai, tio, tia, avô e avó e vários outros. Estamos observando suas rotinas diárias e, claro, devemos ajudá-los nas atividades do dia a dia. Hoje, vamos iniciar apresentando uma receita de bolo de laranja. Lembrando a todos que para vocês fazerem essa receita, deverão ter autorização de um adulto e também deverá contar com a supervisão e orientação, haja visto que envolve equipamentos domésticos. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, para iniciarmos a nossa receita, vamos aos ingredientes. Primeiro, nós teremos 2 xícaras e 3/4 de chá ou 330 gramas de farinha de trigo. 1,5 colher de chá de fermento em pó, 4 ovos, 1 xícara de chá ou 200 gramas de manteiga, 2 xícaras de chá ou 360 gramas de açúcar, 1 xícara de chá ou 240 ml de suco de laranja. Entendemos agora cada uma dessas medidas. Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos precisar de 2 xícaras e 3/4 de chá de farinha de trigo. Então, vamos à farinha de trigo. 1 xícara, 2 xícaras. E agora, pessoal, observem. Eu vou dividir essa xícara em 4 partes e vou usar 3 dessas 4 partes. E 3/4 de xícara. Observem, pessoal, que as medidas que nós marcamos na xícara não é exatamente as medidas que vai ser marcado na balança. Colocamos na vasilha. Agora vamos medir o açúcar. Agora nós vamos precisar de 2 xícaras de chá de açúcar. 1 xícara, 2 xícaras. Agora nós iremos precisar de 1,5 colher de fermento em pó. Vamos precisar também de 1 xícara de manteiga. E agora, pessoal, nós vamos precisar de 240 ml de suco de laranja. Agora, pessoal, que nós temos todos os ingredientes separados, vamos ao modo de preparo. Para o preparo desse bolo, nós vamos seguir as seguintes orientações. Deixe o forno pré-aquecido em temperatura média de 180 graus. Misture a farinha e o fermento e reserve. Bata na batedeira ou manualmente os ovos, a manteiga e o açúcar. Coloque aos poucos a mistura de farinha e fermento, alternando com o suco de laranja e continue batendo. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Asse por 1 hora. Retire do forno, deixe esfriar e sirva. E aqui, pessoal, está o nosso bolo. E eu não vou mentir para vocês, está com uma cara deliciosa.
Essa receita é mesmo deliciosa, não é mesmo? Assim como vocês devem ter estudado, existem diversos gêneros textuais, contos, fábulas, quadrinhos e etc. Esse tipo de texto também é um gênero e é chamado de receita. Podemos notar que esse gênero textual é dividido em duas partes, ingrediente e modos de preparo. Vamos analisar o que deve conter em cada uma delas. Na parte ingredientes, devem ser descritos todos os produtos alimentícios que serão usados, manteiga, açúcar, suco de laranja. Além disso, devem ser descritas as especificações de cada alimento, se é em pó, condensado, granulado. Nessa parte também são descritos os tipos de utensílio que vamos utilizar, como colher de sopa, xícara, lata e, finalmente, é necessário que as quantidades sejam determinadas. Atenção, pessoal! Algumas dessas quantidades podem ser especificadas por meio de unidades de medida, como litros, gramas, quilogramas e mililitros. A outra parte é o modo de preparo. Nela teremos uma explicação mais detalhada possível sobre como a receita deve ser executada. Essa explicação precisa ser muito clara para que o leitor possa seguir os passos necessários para conseguir reproduzi-la eficientemente. Assim, é necessário escrever as ações para o preparo do início ao fim, bem como relatar detalhes tipo mexer sempre, fogo baixo e até desgrudar. Observe o exemplo dessa parte do texto, modo de preparo. Deixe o forno pré-aquecido em temperatura média de 180 graus. Misture a farinha e o fermento e reserve. Bata na batedeira ou manualmente os ovos, a manteiga e o açúcar. Coloque aos poucos a mistura de farinha e fermento, alternando com o suco de laranja e continue batendo. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada, asse por 1 hora, retire do forno, deixe esfriar e sirva. Muito legal, não é mesmo? Vocês observaram que uma grande parte da receita foi dada em forma de fração, para especificar a quantidade dos ingredientes. Mas podemos fazer a seguinte pergunta. Primeiro, o que significa 1,5 colheres de chá? Como se obtém 3/4 de uma xícara de chá de farinha? 200 gramas representam 1/3, 1/4 ou 1/5 de 1 quilograma? Para respondermos a essa pergunta, nós temos que entender o que é uma fração. Afinal de contas, o que é uma fração? Na aula passada, iniciamos um diálogo sobre frações e porcentagem. Essa semana, vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes idênticas obtidas nessa divisão será chamada de fração. Mas de onde surgiu as frações? Para fazer medições como o tamanho do seu quarto, quanto pesa o seu prato de comida, é necessário utilizar um padrão, isto é, uma unidade que seja aceita e adotada por toda a sociedade. Imagine-se para medir um terreno, cada pessoa utilizasse o comprimento do palmo de sua própria mão como unidade artificial? Pois bem, tudo começou lá no Egito Antigo, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, ainda no tempo das construções das pirâmides. O faraó Sesostris dividiu o solo que ficava às margens do rio Nilo entre os seus agricultores. O rio Nilo era um dos maiores rios do mundo e todos queriam um pedacinho ali, pois seu solo era muito fértil. Nesse solo, conseguiam se plantar muito bem e gerava muita riqueza para aquela região. Tudo tranquilo, todo mundo feliz com seu pedaço de terreno, mas existia um problema. Nos meses de junho a setembro, essas terras eram alagadas por causa das enchentes do rio Nilo,
e tinha as cercas que as demarcavam derrubadas pelas águas. Assim que essas águas baixavam, era necessário realizar uma nova demarcação de terras. Isso gerava uma confusão enorme, porque sempre tinha um espertinho que acabava pegando um pedaço de terra maior do que havia antes. O faraó, então, enviava seus funcionários responsáveis para realizar esta nova medição. Os profissionais que faziam este serviço eram denominados de estiradores de cordas. Eles esticavam cordas como os nós demarcados para realizar a medição. Assim, mesmo depois das enchentes, eles conseguiam medir tudo de novo, sem problema nenhum, evitando que os espertinhos dessem um golpezinho naquela marcação. Imagine o rio Nilo aqui, e esse é o terreno a ser demarcado. Eles esticavam estas cordas e verificavam quantas vezes aquela medida cabia no terreno. A questão era que nem sempre um número inteiro de vezes cabia no terreno e faltava um pedaço para ser medido. Foi aí que tiveram uma ideia: dividir o tamanho daquela corda em 2 pedaços iguais, ou seja, eles fracionaram a corda em outros tamanhos proporcionais para conseguir medir com maior exatidão os terrenos. Se, por exemplo, eles dividissem ela em 2 pedaços, eles obtinham por uma parte 1/2. Se dividissem em 3 pedaços, um pedacinho valeria 1/3, e assim criaram as frações. Eles representavam essas frações através de um símbolo oval sobre o denominador: 1/2, 1/4, 1/11, 1/25. E é por isso que usamos as frações até hoje no nosso dia a dia. Quando compramos carne, por exemplo, pedimos 1 quilo, meio quilo e até mesmo 1,5 kg. Quando dividimos uma barra de chocolate entre os nossos amigos, e mesmo para definir quantos pedaços de pizza poderei comer juntamente com meus irmãos. Observem agora esta imagem. Nós temos aqui uma circunferência. A região delimitada por essa circunferência foi dividida em 4 partes iguais. Foram pintadas 3 dessas partes. Escrevemos a fração, então, 3/4 para indicar as partes em amarelo. Vocês podem observar que a representação desse desenho vai ser 3/4. Observe, se nós dividimos essa circunferência em 4 partes e pintamos 3, primeiro, eu tenho um número de partes iguais em que a região foi dividida. Eu tenho o número de partes que foram pintadas. Nós chamamos de numerador as partes que foram pintadas e chamamos de denominador a quantidade de partes que dividimos a circunferência. Agora que sabemos como definir uma fração, vamos a um outro exemplo. Observe este desenho. Ele foi dividido em 8 partes iguais. Quantas partes delas foram pintadas de azul? Nós pintamos 3 partes. Logo, pessoal, a fração que vai representar a parte pintada de azul será 3/8. Lembrando que as partes que eu divido o desenho ficam embaixo, nós chamamos de denominador. As partes pintadas eu chamo de numerador e fica acima. Agora que já somos craques em definir uma fração, vamos observar a leitura de frações com denominadores de 2 até 9. Observem, pessoal, 1/2, nós iremos ler 1/2. 3/4, 3/4. 5/6, 5/6. 7/8, 7/8. 1/3, 1/3. 1/5, 1/5. 4/7, 4/7. 1/9, 1/9. Agora vamos observar a leitura de frações com denominadores 10, 100 e 1000. 1/10 iremos ler 1/10. 1/100 iremos ler 1/100.
1 sobre 1000, iremos ler 1 milésimo. Agora vamos conhecer a leitura de frações com outros denominadores. 5 sobre 12, nós iremos ler 5/12avos. 3 sobre 20, nós iremos ler 3/20avos. 7 sobre 31, nós iremos ler 7/31avos. Pessoal, a palavra avos quer dizer divisão em partes iguais. A fração 5/12avos representa 5 das 12 partes iguais em que a unidade foi dividida. Agora que vimos como fazer a leitura de frações, vamos praticar um pouco? Nesse desafio, você deverá escrever como se lê ou indicar a fração. Então vamos lá? 4 sobre 5, nós iremos ler 4/5. 7 sobre 100, 7 centésimos. 11 sobre 15, 11 quinzeavos. 6 sobre 7, 6 sétimos. Agora vamos ver como que a gente vai representar. 9 milésimos, 9 sobre 1000. 7 trintaavos, 7 sobre 30. 5 sextos, 5 sobre 6. E 9 décimos, 9 sobre 10. Agora que conhecemos várias situações de fração, vamos aprender a realizar alguns cálculos. Para isso, pessoal, nós iremos utilizar uma quantidade de dados, exatamente 14. Observem comigo. Observem aqui, pessoal. Se eu quero 1/2 desses 14 dados que eu tenho, eu vou dividi-los ao meio. Então, eu terei 7 dados de um lado, 7 dados do outro. Então, o meu 1/2 de 14 será 7. Agora, pessoal, vamos definir 1/7 dos 14 dados. Se eu quero a fração 1/7, eu vou pegar o total de dados que eu tenho e vou dividi-los por 7. Então, 14 dividido por 7, eu terei 2 dados. Então, logo, 1 sobre 7 de 14 é 2. Mas e se eu quiser 2/7 de 14? Vou dividir 14 dividido por 7, que vai dar 2, e vou multiplicar por 2. Logo, eu tenho 4 dados. Ah, mas eu quero 3/7. Nós já dividimos o 14 por 7. Então, agora, basta eu multiplicar por 3. E aí, eu vou ter 2 vezes 3, que vai me dar 6 dados. Fácil, não é mesmo, pessoal? Agora, vamos a mais um desafio. Observem no nosso quadro. Nós temos aqui algumas frações de alguns números. Na letra A, eu quero 3/4 de 8. Quanto que vai dar? 6, porque nós vamos pegar 8 dividido por 4, que dá 2. 2 vezes 3, 6. Agora vamos fazer 2/3 de 6, que vai ser 4, porque 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2, 4. Agora eu quero 5 sobre 7 de 21, que vai dar 15, porque 21 dividido por 7 vai dar 3, e 3 vezes 5 é igual a 15. Agora, vamos 3/5 de 20, que será 12, pois 20 dividido por 5 é 4, e 4 vezes 3 é 12. Muito fácil, não é, pessoal? Observem agora uma situação envolvendo a fração de um número.
Rafaela comprou uma dúzia de ovos e usou 5/6 deles para fazer uma receita. Quantos ovos ela usou? Primeiro, pessoal, nós iremos determinar quantos ovos nós temos na cartela. Então, o total de ovos na cartela será de 12 ovos. Agora, eu vou pegar a quantidade, o total que eu tenho, e vou dividir pelo meu denominador, que é 6. 12 dividido por 6 é igual a 2. A nossa próxima operação será pegar o resultado dessa divisão e multiplicar pelo meu numerador. O meu numerador é 5. Então, 12 vezes 5 é igual a 10. Logo, 5/6 de 12 é igual a 10, pois 12 dividido por 6 é igual a 2 e 2 vezes 5 é igual a 10. É isso aí, pessoal. Agora que já entendemos o conceito básico de fração, como vimos no início da aula, as frações podem estar presentes em várias situações do nosso cotidiano, seja numa simples receita de bolo, como a distribuição de território brasileiro, tema estudado na aula anterior. Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Hoje nós vamos fazer um jogo da memória, mas vamos trabalhar com frações. Então vocês vão precisar de tampinhas. Eu, a princípio, estou pensando em fazer 28 peças, tudo bem? 28 peças e eu peguei só tampinhas azuis. Nós vamos precisar, olha, de fita dupla face. Eu vou usar essa cartolina branca que eu já tinha aqui, né? Tô reaproveitando ela. Vocês podem usar qualquer outra cartolina ou qualquer outro papel. Não necessariamente precisa ser cartolina, porque elas vão ser coladas, olha, aqui dentro. A fita dupla face vai ser para nós colocarmos aqui dentro e colocarmos os desenhos. Vou trabalhar então com essa cartolina e vou utilizar, olha, essa régua aqui que é maravilhosa, né, por conta dos formatos que ela tem. Mas não se preocupe, eu vou usar aqui esse círculo, mas não se preocupe, se você não tiver essa régua, você pode tranquilamente usar a própria tampinha e nós vamos fazer aqui o desenho do círculo, tá? Vou então desenhar aqui os 28, recortar e a gente continua falando um pouquinho aqui do nosso jogo, tá bom? Só um momento. Pessoal, olha, marquei todas as bolas, né, todos os círculos com canetinha e você vai cortar dentro da linha, tá bom? Senão não cabe aqui na tampinha, você depois vai ter que tirar a beirinha aqui azul. Então você já corta dentro da linha que facilita. Eu vou trabalhar só com algumas frações. Eu vou trabalhar no máximo com esse círculozinho cortado marcado aqui em 8 partes, porque senão vai ficar muito pequenininho. Se você tiver a tampinha maior, que eu estou usando tampinha de refrigerante de água. Se você tiver tampinha, por exemplo, de materiais de limpeza, elas são maiores. Então, você vai poder fazer um círculo maior e aí você trabalha com esse círculo dividido em 10, 12, até 20 partes. Aqui eu estou trabalhando no máximo até 8 para não ficar tão pequenininho. Uma dica para facilitar na hora da marcação aqui dessas partes, né, para as partes ficarem iguais. Você recorta o círculo, dobrou no meio, você já vai ter esse aqui dividido em 2 partes, porque eu vou trabalhar com essa fração de 2. O 4 também é facinho, dividiu no meio, divide de novo, né, perdão, você já vai ter esse círculo dividido em 4 partes. E eu também fiz dividindo em 6, porque nós vamos trabalhar também, eu vou trabalhar também com 6. Então, dividiu no meio, você depois divide aqui novamente, olha, esse aqui é em 8 partes que eu fiz. Então, em 8 partes, você vai dividir igual o outro em 4. Depois que dividiu em 4, você divide novamente, ou seja, você dobra novamente aqui, ó, pequenininho. Tá? Isso aqui é um 8º. Então, nós temos esse círculozinho, olha, marcado, né, partido já em 8 partes. Depois você vem com a canetinha marcando. E esse daqui eu fiz em 6, que também já facilita a nossa vida. Quando você for dobrar, você já dobra ele, olha, com a medida aqui, olha, da terça parte, né? Para que fique igualzinho, ó. Dividir aqui
e vai dividindo de novo aqui, ó. Isso aqui já é 1/6. Tá vendo? Ó, vou abrir, porque é tão pequenininho, né? Não dá pra visualizar bem, ó. Tá vendo? Essa metade aqui, ó, já tá dividido, ó. Consegui dividir em 3, tá? Então, na verdade, ó, nós temos ele já dividido em 6. Depois, vocês vão só marcando. Eu selecionei algumas frações que eu vou trabalhar, porque não dá para trabalhar com todas, senão vai ficar uma quantidade muito grande de tampinhas. Como eu só estou trabalhando com 28 tampinhas, que vão ser 14 pares, então eu selecionei algumas frações e vou trabalhar com, no máximo, ela dividida em 8 partes, tá bom? E voltando a dizer aqui, só estou trabalhando com a cor azul, tá? Uma tonalidade um pouquinho mais clara, outra mais escura, mas só vou trabalhar com azul. Vou terminar de recortar, então, todos os círculos, e aí já vou colocar aqui a representação aqui da fração e explico como que vai ser o nosso jogo, tá bom? Até daqui a pouco. Aqui está o nosso jogo. Eu já recortei todos os círculos, coloquei as frações, né? Falamos que nós íamos usar a fita dupla face para colocar na pecinha, e depois você só tem que encaixar essas pecinhas aqui nas tampinhas, tá bom? Eu trabalhei com frações até no máximo 8, dividindo até 8 partes. Como eu havia dito, a tampinha é muito pequenininha, então não dá para dividir em mais de 8. Como eu tenho tampinhas de 2 tonalidades de azuis, olha, como vocês podem ver, né? Esse aqui é o azul um pouquinho mais escuro. O que que eu fiz? Todas as tampinhas um pouquinho mais escuro, o azul um pouquinho mais escuro, eu coloquei a representação da pizzazinha. E todas com azul um pouquinho mais claro, tá a representação da fração, né, pelos números. A ideia é botar tudo de cabeça para baixo, né, e começar o joguinho de jogo da memória. Você tem que achar a peça correspondente àquela fração, aquela pizza ali. Outra coisa interessante de você trabalhar com eles, e eles vão começar a perceber, se não perceber, você traz essa fala, é a equivalência das frações. Então, por exemplo, se você pegar a fração 1/2, a fração 3/6 e a fração 2/4, e perguntar se ela existe alguma semelhança, se eles observarem e se eles percebem que tem alguma equivalência, que tem alguma coisa em comum, alguma coisa de semelhante, vamos dizer assim, eles vão perceber que todas estão representando, na verdade, a metade da pizza, né? Então, uma equivale à outra, que equivale à outra. Todas nós temos exatamente a metade, olha, da pizza. Tá vendo? E isso é legal também para eles terem uma ideia melhor. Outra dica, né? Outra questão aqui para se levantar. Eu tô trabalhando com essas pizzazinhas, né? Essas representações de pizzas, e tô contando a parte pintada como a parte que eu estou consumindo e não a parte em branco. Mas tem professor que trabalha com ele invertido, é possível. Então, aqui eu tenho 3 partes, né, desse todo, e a parte verde é a parte que eu consumi. Então, dessa pizza que foi dividida em 3 partes, 2 partes representam as 2 fatias, né, os 2 pedaços que eu estou comendo. Então, 2/3. Mas já vi professor trabalhar da maneira contrária. A parte que está em branco é a parte que foi consumida. Então, ela está dividida em 3 partes e eu estou consumindo uma parte de 3, seria 1/3. Isso você define com seus alunos como que vai estar essa representação para que eles compreendam melhor e consigam brincar, tá bom? Fica aí mais uma proposta, então, de jogo, trabalhando frações, né? Eu coloquei só algumas representações de frações, mas são muitas. Vocês podem, tá aqui, ó. Vocês podem agora brincar com a turma e ele vai ter que encontrar a outra tampinha que represente essa fração que ele tirou, tá bom? Até logo e curta meu canal, participe, deem sugestões, e a ideia é essa: vamos reciclar, reutilizar o que nós temos de materiais em casa. Até logo! Utilizem seus livros didáticos para exercitar um pouco mais sobre o tema fração. E não se esqueçam, caso tenha algum tipo de dúvida,
Anotem no caderno e logo você poderá tirar com o seu professor de forma presencial. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.